Salve nação corintiana, salve o Corinthians, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Obrigado pela sua participação, obrigado porque você está sempre aqui comigo, deixa o seu like, curta meus vídeos, compartilha, mas não deixa de estar aqui comigo não. Se inscreva no meu canal, dê essa força para mim aí, fazendo com que esse canal cresça cada vez mais, ok? Temos vários assuntos para tratar hoje sobre o Corinthians e eu já gostaria de estar falando logo de cara sobre a vitória espetacular das meninas no futebol feminino hoje na Neoquímica Arena pela manhã. O Corinthians venceu o São Paulo no jogo de volta por 4-1. O primeiro jogo o Corinthians havia perdido para o São Paulo de 1-0 no Morumbi. Vencemos o segundo, né, e sagramos campeão paulista de futebol feminino. Ou seja, encerrando esse ano com chave de ouro o futebol feminino. Futebol feminino do Corinthians, todos nós sabemos que é incrível, né? É sensacional. E aí, Jonathan Calleri, o que você tem a me dizer da vitória esmagadora do Corinthians sobre o seu São Paulo hoje, hein? Aí você fica quieto, não abre a boca e não fala nada, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema não. Vencemos, convencemos, o Corinthians não deixou o São Paulo jogar hoje na Neoquímica Arena e o título era óbvio que ia ficar no Parque São Jorge. Não dá para São Paulo, assim, por mais que São Paulo conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista, a diferença de estrutura, de investimento, de jogadoras é muito grande entre Corinthians e São Paulo. É lógico que na resenha, na brincadeira, a gente sempre vai cutucar o nosso rival, que é o São Paulo. Mas sabemos que no futebol feminino, as meninas do Corinthians estão muitos anos na frente do futebol feminino do São Paulo, né? Novamente, parabéns. O futebol feminino é chovendo no molhado. Outra coisa que comentar é chover no molhado é falar da torcida do Corinthians. 40 mil pessoas hoje pela manhã na Neoquímica Arena empurrando as meninas. Vitória massacrante do Corinthians e a torcida dando aquele espetáculo que sempre dá. É incrível a torcida do Corinthians. Outra coisa que eu quero falar e elogiar a torcida do Corinthians, né? Saindo de um campeonato vitorioso que foi hoje na Neoquímica Arena e indo para o vexame masculino na sexta-feira, quando perdemos de 5-1 para o Bahia. Quero só falar para vocês o seguinte, estava 4-1 para o Bahia, pênalti para o Bahia, e a torcida do Corinthians gritando, empurrando, vibrando com o time. A torcida do Corinthians em nenhum momento vaiou o time os 90 minutos. Em nenhum momento, perdendo de 5, tomou o 5º gol e a torcida gritando. Ela só foi vaiar e fazer as suas críticas ao time logo depois do jogo. Durante os 90 minutos, a torcida do Corinthians é incrível. Ela não critica, ela não vaia, ela não detona o time do Corinthians. Por isso que a torcida do Corinthians ela é diferenciada. Você não vê isso no Palmeiras, você não vê isso no Flamengo, que dizem que tem a maior torcida, tem o escambau que tem. O Flamengo não faz isso, se o time tá mal, a torcida desce o porrete e abandona o time e vai embora do estádio. O do Corinthians não, o Corinthians ficou até o fim, tomando de 5 do Bahia, depois fez os seus protestos e com razão, merecidamente, né? Mas enfim, esse foi o futebol feminino dando show, a torcida do Corinthians dando show, e eu tinha que falar sobre a torcida do Corinthians, tanto no jogo de hoje do futebol feminino, como na sexta-feira o futebol masculino, que nós perdemos e perdemos feio para o Bahia, né? Um jogo histórico que vai ficar marcado como um dia terrível na história corintiana, né? E só antes de falar do Augusto Melo, queria falar para vocês que vários jogos do Campeonato Brasileiro hoje se encerraram. O Palmeiras continua líder, empatou com o Fortaleza em 2-2. O Flamengo venceu o América por 3-0. Botafogo empatou com o Santos 1-1. Tem mais? O Internacional venceu o Bragantino. Estou falando dos times que estão lá em cima brigando pelo título, né? O Bragantino perdeu para o Internacional em Porto Alegre, o Botafogo empatou com o Santos
E o Atlético Mineiro, que chegou na briga também, venceu o Grêmio por 3-0. Ou seja, o Grêmio, depois que perdeu para o Corinthians, perdeu o rumo de casa, né? Palmeiras tem 63 pontos, Flamengo 63 pontos, e o cavalo paraguaio Botafogo, 62. Em seguida vem o Atlético Mineiro com 60, Grêmio e Bragantino com 59. Acredito eu que o título vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. É os dois que vão brigar até o último jogo para ver quem vai ser campeão. O Flamengo tem uma parada dura durante a semana que vai receber o Atlético Mineiro, que cresceu muito no final do campeonato. O Atlético tem 60 pontos. Se vencer o Flamengo na próxima semana, durante a semana, vai para 63, empata em número de pontos e no critério de desempate ultrapassa o Flamengo. Olha como que está esse campeonato brasileiro lá em cima na tabela e lá embaixo também a briga está incrível, né? É assim, um futebol brasileiro sempre falam que tecnicamente o futebol brasileiro está muito aquém do futebol europeu, mas o futebol brasileiro é eletrizante, né? Enquanto eles brigam lá em cima, possibilidade de título até o Bragantino tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times brigando pelo título. Onde que você vê isso na Europa? Onde que você vê isso em qualquer lugar do mundo? 6 times brigando pelo título. E lá embaixo, a zona da degola, o América perdeu para o Flamengo, 21 pontos, praticamente não, já está rebaixado. Curitiba também já está rebaixado com 29. Goiás joga amanhã com o Cruzeiro. O Goiás tem 35 pontos e o Cruzeiro 41. E vai ser lá em Goiás o jogo. Se o Goiás vencer o Cruzeiro, vai para 38 pontos e deixa o Cruzeiro numa zona muito perigosa lá, né? Que ainda está na zona do rebaixamento. O Bahia, 41 pontos, está empatado com o Cruzeiro, mas em critério de desempate está na frente do Cruzeiro. O Vasco, 42, o Santos, 43 e o Corinthians, 44. Acredito eu que desses todos aqui, o único que não corre risco de rebaixamento é o Corinthians. O Santos com 43, Vasco 42, Bahia 41 e o Cruzeiro, que está na zona da degola com 41, todos eles têm chance de cair para a segunda divisão. Não acredito que o Corinthians vá para a segunda divisão, não. Muito, mas muita zebra, mas muito difícil mesmo. Bom, falar agora para terminar o vídeo, que já está longo, falar do Augusto Melo. Declarou hoje no programa do Benjamin Bach, que o Chicão será diretor de futebol do Corinthians, fazendo a ligação entre a base e o profissional. Um detalhe muito importante que ele disse hoje no programa, que eu acompanhei, é que a base do Corinthians vai ser forte. Ele vai fazer uma base forte. O Augusto Melo não está para brincadeira. Ele quer fazer um time jovem do time principal, mas ele quer fazer uma base fortíssima. Faça isso, Augusto Melo, que você vai fazer um excelente trabalho e o Corinthians precisa de revelação de jogadores. Porque nada melhor do que você subir um jogador da base do que ficar contratando jogadores a preço de ouro aí fora. Hoje o Corinthians precisa contratar medalhão. Hoje precisa. E ele diz que vai fazer um time forte para brigar com todos os campeonatos no ano que vem. Amanhã, segunda-feira, já começa a transição entre ele e o Duílio, né? E vamos tomar que o Duílio seja camarada e deixa o Augusto Melo fazer essa transição da melhor maneira possível, né? É isso que nós esperamos do Duílio. E fazer o quê? Agora é esperar o ano virar e o Corinthians brigar pelos títulos, porque o Corinthians merece estar. Da mesma forma que o feminino ganha tudo, o masculino também tem que estar lá no topo para ganhar todos os campeonatos. O Corinthians tem que brigar para ganhar todos. É lógico que é muito difícil você ganhar todos os campeonatos, mas brigar pelo título de todos tem que brigar. Hoje, infelizmente, o Corinthians é uma vergonha, o time do Corinthians. Mas acredito que com essa mudança, muitos jogadores, a maioria vai sair, vão embora, deve ficar muito poucos jogadores ali, deve ter uma reformulação gigantesca no Corinthians, e isso vai acontecer para o bem do clube, né? É isso aí, rapaziada. Final de domingo, um finalzinho de domingo,
uma semana inteira começando pela frente. Desejo a todos vocês uma ótima semana de trabalho, uma ótima semana a todos. Também Augusto Melo, que vai estar começando amanhã um novo trabalho no Corinthians, que ele faça um excelente trabalho, porque nós corintianos merecemos. Chega de tanto sofrimento assim. Dizem que a torcida do Corinthians sofre, mas chega, né? Sofremos demais já. Uma ótima noite, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e até mais.